Pessoal, então, continuando aqui. Então, o número de oxidação dos átomos vai ser definido, então, pelo tipo de ligação que ele faz na molécula. Os átomos centrais, eles tendem a ter número de oxidação, muitas vezes, diferente do número de oxidação real. E aí, o cálculo do número de oxidação é com base nos números de oxidação dos intermediários. Tá? Desculpa, das extremidades. Então, os NOx dos elementos das extremidades, eles são um número de oxidação fixo. E aí, no elemento central, a gente tem, então, o número de oxidação calculado, com base no número de oxidação imaginário. Bom, além disso, a gente tem algumas regras em relação ao número de oxidação imaginário. Moléculas que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, como, por exemplo, O2, H2, são moléculas simples, essas moléculas, elas não possuem diferença de eletronegatividade entre seus átomos. Então, o número de oxidação do átomo ele é igual a zero. Tá? Então, o oxigênio aqui, nessa molécula de O2, tem o número de oxidação igual a zero. Assim como H2, Cl2, I2, F2. Com todas essas moléculas, o átomo vai ter o número de oxidação igual a zero. Isso vale também para quando eu tenho um átomo metálico no seu estado sólido. Então, qualquer átomo metálico no estado sólido, o número de oxidação também é igual a zero. E para as moléculas orgânicas, quando eu tenho moléculas orgânicas, o carbono estiver fazendo ligação com outro carbono, como por exemplo C6H12O6, eu tenho mais de um carbono. Nessa condição de ter mais de um carbono, o carbono assume um número de oxidação também igual a zero. Tá? Então, moléculas com átomos iguais não tem diferença de eletronegatividade, o número de oxidação é igual a zero. Átomos metálicos no estado sólido, o número de oxidação é igual a zero. Carbonos fazendo ligação com outros carbonos, o número de oxidação também é igual a zero. Bom, o que acontece então é que essas moléculas elas podem reagir com outras moléculas, formando então as reações químicas. Reações químicas que apresentam um ou mais elementos químico que sofre variação nos seus números de oxidação durante a reação química são chamadas de reações de oxirredução ou reações de redox. Então, nas reações de oxirredução, um átomo vai sofrer oxidação e um átomo vai sofrer redução. Uma molécula vai doar elétrons, outra molécula vai receber elétrons. A molécula que recebe elétrons, a molécula que recebe elétrons, ela sofre redução, chamada de oxidante. A molécula que libera elétrons, ela sofre oxidação, chamada de redutor. Então, aqui, ó, eu tenho ferro sólido mais oxigênio gasoso. Então, o ferro metálico, na forma sólida, se ele encontra o oxigênio gasoso, ferro sólido tem NOx zero, oxigênio gasoso tem NOx zero. Ele pode formar o óxido de ferro. No óxido de ferro, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6.
menos 6 para zerar a carga da molécula, eu preciso de mais 6. Então, o ferro aqui ele é mais 6. Só que ele tem 2 ferros. Então, é mais 6 dividido por 2. Então, fica mais 3. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Do ferro é mais 3. O oxigênio passa de 0 para menos 2. Ele está reduzindo o seu número de oxidação, porque ele ganhou elétrons. O ferro passou de 0 para mais 3. Ele sofreu oxidação, porque ele perdeu elétrons. Então, nessa reação, o oxigênio promove a oxidação do ferro. É a reação de ferrugem, ou de enferrujamento das superfícies metálicas. O oxigênio remove elétrons do ferro, que deixa de assumir o estado sólido para assumir um estado metálico, um estado iônico. E aí esse estado iônico ele pode reagir com o próprio oxigênio ou com outras moléculas, promovendo a decomposição da superfície metálica. Tá? Bom, e nessas reações aqui, quem é o oxidante e quem é o redutor? Na reação do zinco com o íon H+, formando zinco 2+ e hidrogênio gasoso. Quem oxida quem e quem reduz quem? Ou na reação do permanganato de potássio com o ácido clorídrico, formando cloreto de potássio, cloreto de manganês, água e cloro gasoso. Quem oxida quem e quem reduz quem? Bom, na primeira reação, o zinco sólido tem um número de oxidação igual a 0. O hidrogênio aquoso, H+, tem um número de oxidação mais 1. Quando o zinco passa para zinco 2+, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele sofre o que a gente chama de oxidação. Já o H+, quando ele passa de mais 1 para H2 gasoso, o NOx é 0. Então, mais 1 para 0, sofreu uma redução. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então, o íon H+ oxida o zinco sólido. Ou o zinco sólido é o agente redutor do íon H+. Tá? Nessa outra reação, eu vou ter que observar o número de oxidação para cada um dos átomos. Então, aqui, ó, no KMnO4, potássio é mais 1, oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 1, manganês mais 7. HCl, o H é mais 1, Cl menos 1. KCl, o K é mais 1, o Cl menos 1. Mn, Cl2, o Cl é menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2. O Mn é mais 2. H2O, o oxigênio é menos 2, o H é mais 1. Cl2, cloro gasoso. Cloro ligado com cloro. Cl igual a 0. Então, o potássio tem o mesmo número de NOx do potássio. O oxigênio tem o mesmo número de NOx do oxigênio. O hidrogênio tem o mesmo número de oxidação do hidrogênio. O cloro tem o mesmo número de oxidação do cloro do KCl, porém não tem o mesmo número de oxidação do Cl2.
o manganês não tem o mesmo número de oxidação do manganês ligado ao cloro. Então, tanto o manganês quanto o cloro sofreram variações no número de oxidação. O manganês passou de +7 para +2. O cloro de -1 para 0. Se o manganês passou de +7 para +2, ele reduziu o número de oxidação. Ele recebeu elétrons. Ele sofreu redução. Se o cloro passou de -1 para 0, ele aumentou o número de oxidação. Ele liberou elétrons. Ele sofreu oxidação. Nessa reação, desculpa, o cloro aqui, ou HCl, é o agente redutor. E o permanganato de potássio é o agente oxidante. Então, o permanganato de potássio promoveu a redução do HCl. E o HCl promoveu a oxidação do permanganato de potássio. Então, além do cloro, Cl2, da água oxigenada, a gente tem o permanganato de potássio também, que é um importante agente oxidante. Né? Ele é um reagente altamente oxidante. Então é isso, é avaliar os números de oxidação de cada elemento químico e observar quais estão variando o seu NOx entre o reagente e a formação do produto. Aqueles que estiverem variando o número de oxidação para baixo, sofrem redução. Aqueles que estiverem variando o número de oxidação para cima, sofrem oxidação. Quem sofre oxidação é agente redutor, quem sofre redução é agente oxidante. Sim ou não, pessoal? Tudo bem? Bom, o que acontece, então, é que esses processos de oxirredução, eles podem acontecer dentro de um sistema fechado. E esse sistema fechado, eles podem ser desenvolvidos na forma de dispositivos onde vão ocorrer essas reações de oxirredução. Esses dispositivos são chamados de células eletroquímicas. E aí, dentro desse dispositivo, vai ocorrer formação de corrente elétrica, reações químicas e transferências de elétrons. O processo de reação de oxirredução é justamente essa transferência de elétrons entre espécies químicas. A espécie redutora, ela sofre oxidação e transfere elétrons para a espécie oxidante, que sofre, então, a sua redução. Então, há sempre um fluxo de elétrons entre o redutor e o oxidante. Aquele que sofre oxidação para o que sofre redução. Então, quem sofre a oxidação, ele tende a transferir os seus elétrons para quem sofre a redução. No processo, então, de reações de oxirredução. As pilhas, as baterias, as células eletrolíticas são exemplos, então, de dispositivos onde acontecem essas transferências de elétrons. Tá? Então, célula eletroquímica pode ser de dois tipos. Uma célula que a gente chama de célula galvânica. Nessa célula galvânica ocorre a oxidação espontânea. Os elétrons vão fluir, então, de uma substância oxidante para uma substância redutora, formando assim, então, uma corrente elétrica. A gente pode ter uma célula que a gente chama de célula eletrolítica. Nessa célula eletrolítica, ocorre uma oxidação, porém uma oxirredução não espontânea. Essa oxirredução vai ser provocada por uma corrente elétrica. Então, ao invés da oxirredução
produzir a corrente elétrica irá produzir o processo de oxirredução. Essa oxirredução não espontânea é denominada de eletrólise. Então, as células galvânicas, elas possuem reações químicas espontâneas que transferem elétrons do agente oxidante para o agente redutor, produzindo corrente elétrica. Já as células eletrolíticas, a corrente elétrica vai induzir uma reação química não espontânea e vai gerar uma transferência de elétrons. As células galvânicas, um exemplo típico das células galvânicas é as pilhas de Daniel. Daniel é um pesquisador físico-químico que elucidou o princípio das pilhas ou das baterias, da capacidade da transferência espontânea de elétrons entre duas substâncias. Então, ele pegou uma peça metálica de zinco metálico, e mergulhou numa solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre, CuSO4. Então, no sulfato de cobre, que é uma solução salina, eu tenho o sulfato 2- e o cobre 2+. O íon cobre na forma de íon 2+. Então, eu tenho o cátion 2+, e eu tenho o zinco metálico. Depois de um tempo, o que acontece é que esse zinco metálico ele pode transferir os seus elétrons para o cobre. E aí o zinco deixa de ser metálico com o NOx 0 e passa a ter um NOx 2+, porque ele liberou os elétrons. Esses elétrons são recebidos pelo cobre 2+, e passa a se transformar então em cobre 0. Esse cobre, que era azul quando ele estava na forma 2+, ele fica escuro e deposita no fundo da solução, porque agora ele ficou um cobre metálico. Então, houve uma transferência espontânea de elétrons do zinco para o cobre. Observando essa transformação, ele montou, então, as reações químicas que acontecem aqui. Então, o zinco da placa na forma sólida e o cobre aquoso na forma catiônica, 2+. Depois de um tempo, o cobre passa a ficar sólido e deposita no fundo do becker, e o zinco ele sofre oxidação e se transforma em zinco 2+ aquoso na solução. O zinco, então, sofre oxidação, perda de elétrons. O íon cobre 2+ sofreu redução, ganho de elétrons. Bom, se eu pegar uma placa de zinco, uma solução de sulfato de zinco, pegar uma placa de cobre, uma solução de sulfato de cobre, interligar essa solução com o que a gente chama de ponte salina. Então, interligar essas duas soluções com uma estrutura aqui que seja preenchida com KCl, um sal, íons, K+ e Cl-. Se eu ligar as duas extremidades das placas por meio de um fio metálico e colocar aqui, por exemplo, uma lâmpada ligada entre essas duas estruturas metálicas, eu vou observar que essa lâmpada irá acender. E ela irá acender porque está havendo uma transferência de elétrons. Está havendo uma formação de uma corrente elétrica.
essa transferência de elétrons ocorre entre o zinco metálico e o cobre metálico. Então, o zinco, na sua forma metálica, transfere os elétrons para o cobre na forma 2+. E aí, da mesma forma que a gente observou nas reações anteriores, Zn mais Cu2+, eu tenho uma transferência de elétrons do Zn para o Cu2+, ocorrendo assim uma corrente elétrica, formação de uma corrente elétrica. E aí, olha só, o zinco metálico, ele vai se transformar em Zn2+. Então, ele vai decompor essa placa metálica aqui, aumentando as concentrações de zinco 2+ na solução. Já o cobre, esses elétrons eles vão passar por essa placa metálica, vão chegar na solução, vão pegar o cobre 2+ e transformar ele em cobre metálico. Então, essa parte da célula vai ocorrer deposição de cobre. Então, uma parte da célula ocorre decomposição, que é a parte que sofreu oxidação. A parte que está sofrendo redução, ocorre uma deposição do material sólido sobre a placa. Esse princípio de interligar duas substâncias e permite uma transferência espontânea de elétrons é o princípio das pilhas e das baterias. As pilhas e as baterias possuem uma região de polo positivo e uma região de polo negativo. A região de polo negativo é a região de menor potencial elétrico. É a região formada preferencialmente por substâncias que sofrem oxidação. A região positiva é a região de maior potencial elétrico. São as regiões formadas por substâncias que possuem maior potencial de redução. Quando eu faço a comunicação entre o polo negativo e o polo positivo, o polo negativo transfere elétrons para o polo positivo. O polo negativo entra em decomposição e o polo positivo em deposição, aumento da concentração. Nesse fluxo de elétrons ocorre a formação da energia elétrica. Essa energia elétrica ela vai fluir de forma espontânea, então, do polo negativo para o polo positivo, até que os elétrons dessa região aqui se esgotem. E aí eu tenho o esgotamento da carga dessa pilha ou dessa bateria, que ocorre da mesma forma, polo negativo, polo positivo. Substâncias oxidativas que sofrem oxidação, substâncias que sofrem redução. Substâncias que vão liberar elétrons no fluxo para a substância que vai receber elétrons. Esse fluxo vai acontecer até que essa substância aqui não tenha mais potencial de transferir elétrons, atingindo então o fim da carga dessa bateria. Então essas são as células eletrolíticas ou células eletroquímicas espontâneas, onde há uma transferência de elétrons de uma região de menor potencial elétrico a uma região de maior potencial elétrico. Esse eletrodo, então, que sofre oxidação, que é o eletrodo negativo, é chamado de ânodo. O anodo é a região negativa onde ocorre a oxidação, ocorre a liberação dos elétrons. Já a região onde sofre redução, onde recebe os elétrons, é chamado de cátodo. O cátodo é a região positiva, aonde chegam os elétrons.
Então, no polo negativo, o zinco sai de zinco zero, zinco sólido, para zinco 2+, liberando elétrons. Sofre oxidação. No polo positivo, no cátodo, esses elétrons que foram liberados pelo zinco sólido são recebidos pelo cobre 2+, formando o cobre metálico, cobre sólido. Então, há um fluxo do zinco sólido para o cobre 2+, que é o polo positivo. Então, o ânodo, polo positivo, sofre oxidação, libera elétrons. O cátodo, polo positivo, sofre redução, recebimento de elétrons. Toda espécie química, seja átomos ou moléculas, elas possuem um potencial padrão de oxirredução. Esse potencial padrão ele pode ser um potencial padrão de redução ou um potencial padrão de oxidação. Então, isso é específico para cada espécie química. Então, cada átomo, cada molécula possui o seu potencial padrão. Isso é tabelado. As tabelas, elas podem apresentar um potencial de redução ou um potencial de oxidação. Essas tabelas aqui, ó, que estão no slide, são tabelas onde o elemento está recebendo elétron. Se ele está recebendo elétron, ele está sofrendo uma redução. Então, quando o lítio recebe um elétron e se transforma em lítio sólido, ele tem uma energia equivalente a menos 3,05 volts. Ou seja, para esse lítio receber esse elétron, ele tem uma energia negativa de menos 3,5 volts. E assim vai aumentando essa energia, até chegar, por exemplo, ao flúor. Flúor gasoso, ao receber 2 elétrons e passar para flúor menos, ele tem uma energia de 2,87 volts. Então, o flúor, quando recebe elétrons, ele libera uma energia de 2,87 volts. O lítio, para receber esse elétron, ele precisa de receber menos 3,05 volts de energia. Então, essas tabelas, ou essas duas tabelas aqui, elas me mostram o potencial de redução dessas espécies químicas que estão à esquerda aqui, ó. E aí, pessoal, se eu conjugar duas dessas espécies, eu posso ter uma transferência espontânea de elétrons. Então, à medida que eu vou aumentando o meu potencial padrão de redução aqui, maior será a capacidade dessa espécie em sofrer redução. À medida que eu vou diminuindo o padrão de redução, menor a possibilidade dessa espécie de sofrer redução. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o exemplo que nós vimos até agora, do zinco mais do cobre, entre o zinco Zn2+, passando para zinco sólido, redução, e o cobre 2+, passando para cobre sólido, redução, quem tem maior potencial de redução? O zinco ou o cobre? O zinco tem menos 0,76, o cobre tem 0,34. Então, quando eu tenho zinco e cobre iônicos, cátion, cobre 2+, e zinco 2+,
o cobre 2+, tem maior potencial de redução. Então, entre o cobre e o zinco, o cobre sofre redução e o zinco obrigatoriamente sofre oxidação. Então, esse é o potencial de redução. Tá? Se eu pegar aqui ó, e inverter, veja que a seta está nos dois sentidos. Nesse sentido do zinco 2+, mais 2 elétrons formando o zinco sólido, a absorção de energia, menos 0,76. Mas no sentido do zinco sólido formando o zinco 2+, e liberando 2 elétrons, esse sinal ele inverte. Ele se torna mais 0,76. Aí, no sentido da oxidação, tem liberação de energia. A mesma coisa aqui, ó, o zinco 2+, mais 2 elétrons formando o zinco sólido, a liberação de energia de 0,34 volts. Se eu quiser pegar o zinco sólido e formar zinco aquoso, eu vou ter que fornecer menos 0,34 volts. Então, o potencial de redução, se eu inverter nesse outro sentido, no sentido contrário, eu tenho que inverter o sinal também desses potenciais. Então, entre o zinco e o cobre, o que tem maior potencial de redução é o cobre. Obrigatoriamente, o zinco será a espécie que vai sofrer oxidação. E do zinco para o cobre, ocorre, então, uma transferência espontânea de elétrons do zinco sólido para o cobre 2+. Então, por exemplo, zinco, ferro e cobre. Entre o zinco e o cobre, entre o zinco e o ferro, tanto o ferro quanto o cobre têm maior potencial de redução do que o zinco. Então, o zinco é o que vai sofrer sempre oxidação entre esses três. E o ferro e o cobre, quando estão com zinco, sofrerão redução. Agora, entre o ferro e o cobre, o ferro sofre oxidação e o cobre sofre redução, porque o potencial de redução do cobre é maior. Então, eu vou ter sempre que comparar os potenciais padrão de redução ou de oxidação entre dois elementos ou entre duas substâncias químicas, para poder saber quem irá reduzir, quem irá oxidar. Aquele que tiver maior potencial de redução sofrerá redução. Consequentemente, o outro, oxidação. Quem tiver o maior potencial de oxidação vai sofrer oxidação. Consequentemente, o outro vai sofrer redução. Então, à medida que eu vou avançando aqui na tabela de redução, eu vou aumentando o caráter oxidativo. Maior capacidade de sofrer redução. Então, o cobre ele é melhor agente oxidativo do que o ferro e do que o zinco. O contrário, eu vou aumentando o caráter redutor. Então, o zinco é melhor agente redutor do que o ferro, do que o zinco, do que o cobre. Bom, eu posso utilizar essas informações, então, para estimar a quantidade de energia produzida quando eu crio uma reação de oxirredução entre essas duas espécies químicas. Se eu colocar em contato zinco metálico com cobre 2+, entre o zinco e o cobre sofre redução e o zinco oxidação. Então, os potenciais padrão de redução estão aqui, ó. Zinco aquoso mais 2 elétrons formando zinco sólido. Cobre aquoso mais 2 elétrons formando cobre sólido. Menos 0,76 mais 0,34. Como o potencial de redução do cobre é maior, o cobre sofre redução.
Cu mais 2 elétrons, Cu sólido, mais 0,34. O zinco, por sua vez, sofre redução. Então, o zinco, por sua vez, sofre oxidação. Então, oxidação é no sentido contrário. Então, eu inverto a reação e inverto também o número da carga elétrica aqui. Então, para sofrer oxidação, o zinco libera 0,76 volts. Agora, se eu somar essas duas reações, o elétron está no reagente, corta com o elétron do produto. Zn sólido, mais zinco, mais cobre aquoso, forma Zn aquoso, mais cobre sólido. E o ΔE, que é chamada de força eletromotriz da célula, ou variação do potencial de oxirredução, o ΔE é igual a mais 1,10. É a energia do cátodo menos a energia do ânodo. Cátodo sofre redução, menos 0,76, a energia do ânodo. Sofre oxidação. Mais 1,10 volts. Isso significa que uma célula formada por zinco e cobre pode me fornecer uma energia de 1,10 volts. Toda vez que eu tiver uma energia, um potencial padrão maior que zero, esse potencial padrão é de espontaneidade. Toda vez que eu tiver um potencial padrão menor que zero, esse potencial padrão é de não espontaneidade. Então, o ΔE maior que zero, há uma